dessa lição, ele flui do texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 8, tá? Lembrando que essa revista tem nos conduzido num caminho de exposição bíblica, ou seja, nós temos estudado capítulo por capítulo, em alguns tópicos, inclusive versículos por versículos do tema, e o tema que flui desse capítulo, dessa parte do texto, é justamente esse de processo no tribunal. E antes da gente avançar no tema, eu quero propor para vocês uma reflexão e pedir a opinião de vocês sobre uma frase que a gente tem aqui. Guilherme, pode passar para a gente, por favor, a frase do slide 2, que é uma frase de Martinho Lutero, vocês conhecem, a gente fala bastante de Lutero, e essa frase diz: a igreja é o freio moral do mundo. Rapidamente, o que você pensa quando essa frase vem na sua mente? Qual que é a sua opinião sobre essa frase? Alguém quer falar, por favor? Umas 2 ou 3 opiniões? A igreja serve de parâmetro para barrar aquilo que é tido como certo pelo senso comum, mas que de fato são erradas. Opinião do irmão Adilson. Muito boa. Alguém mais? Flávia foi coçar o cabelo, eu achei que ele ia falar já. Assim. Ninguém pode se mexer nessa hora, né? A igreja serve para definir aquilo que é bom ou que é mal. Mais alguma opinião? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Encerrado. Vamos lembrar. Martinho Lutero, quando trouxe essa afirmação de que a igreja é o freio moral do mundo, ele vinha de um contexto onde a igreja católica, apostólica romana, tinha se desviado da verdade a ponto de vender bênçãos nos céus, a ponto de vender salvação, a ponto de vender benefícios terrenos como se fossem celestiais. Martinho Lutero, então, propôs uma reforma na igreja católica. Ele não propôs uma nova religião, um novo ramo do cristianismo, ele propôs uma reflexão profunda, em que a igreja olhasse para a sua prática teológica e litúrgica, se arrependesse daquilo e voltasse aos princípios. No entendimento de Lutero, quando ele diz que a igreja é o freio moral do mundo, ele está dizendo que a igreja tem o papel de restringir a corrupção crescente do mundo. A igreja seria, então, aquele elemento de segurança, comparado com o freio que nós temos no nosso carro, que impede o nosso carro de ir para lugares ou alcançar velocidades que a gente não quer, de caminhar a passos largos para a destruição. O entendimento aqui é muito semelhante àquele texto bíblico que Jesus nos diz que a igreja, que nós, a igreja de Cristo, somos o sal da terra. E o sal não no contexto de acrescentar sabor ao alimento, mas no contexto de conservar o alimento perecível. É o que a gente vê até hoje nos interiores, onde não tem energia elétrica, que as pessoas armazenam carne, elas guardam carne com sal, para que aquela carne não apodreça. Nesse contexto, a igreja aparece como este elemento de sustentação da moralidade no mundo. A igreja é aquele elemento que preserva o mundo para que ele não se destrua, não se autodestrua. Lógico que quando nós falamos de moralidade, nós já vamos lembrar da aula que tivemos na semana passada, na aula de hoje. O evangelho não é um rito de moralidade, ele não é uma cartilha moral que a gente deve seguir. Se você faz isso, você é crente, se você não faz, não é. Porque nós temos muitas pessoas que não têm a fé que nós temos em Cristo, mas têm uma vida com uma moral e uma ética muito melhor definida do que aqueles que, porventura, se definem como cristãos. Mas todo aquele que teve a sua vida verdadeiramente transformada por Jesus Cristo tem um novo padrão de ética e de moral. O próprio texto de Tiago diz: aquele que roubava, não roube mais. Talvez aquele que roubava entendesse que era moral roubar, que não haveria nenhum tipo de ofensa à sociedade no roubo. Mas a partir do momento em que ele foi salvo por Jesus, teve a sua vida transformada, esse conjunto de valores é trocado. E Jesus diz que roubar é pecado. Então deixe de roubar. Da mesma forma, aquele que adulterava, deixe de adulterar, aquele que mentia, deixe de mentir. Ou seja, esse conjunto moral acompanha a nova fé. Então a igreja, como o sal da terra, é ela que coíbe, aquela que impede a decomposição, ela que preserva a terra da corrupção. Ao mesmo tempo, ela também dá o sabor que o mundo precisa para ser algo diferente. Nós temos o fato de que, sem a presença da igreja no mundo, mesmo o mundo odiando a igreja, sem a presença da igreja no mundo, o mundo seria muito pior do que o que nós vemos nos dias de hoje. Tá? Essa breve introdução é para permear o nosso pensamento naquilo que nós vamos entender hoje sobre o tema proposto pelo texto de Paulo, que é o processos no tribunal. Tá? O versículo-chave que nós temos, lá no 3, é 1 de Coríntios 6, 5. Nós vamos ler os 8 primeiros versículos, tá? Mas o tema-chave que a revista nos propõe é o versículo 5 do capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 de Coríntios 6, 5. E o texto nos diz assim: digo isso para envergonhá-los.
Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar a causa entre irmãos? Então, vamos lá. No capítulo anterior, que nós estudamos na aula passada, nós vimos o apóstolo Paulo tratando de um problema muito sério na igreja de Corinto. A gente imagina que, pelo fato da igreja ter sido narrada biblicamente, ela era um antro de paz e tranquilidade. Muita gente fala assim, como eu queria viver lá naqueles tempos do apóstolo Paulo. A gente tem visto, ao longo desse estudo de Coríntios, que não é bem assim. Aliás, que a igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática, que apesar de ter todos os dons e ter o orgulho de exercer com maior proeminência os dons que chamamos de milagrosos, os dons de língua, dom de profecia, era uma igreja extremamente carnal, tomada de carnalidade, de orgulho, de vaidade. Nós vimos isso na primeira aula, onde nós trabalhamos, nas primeiras aulas, onde nós vimos a questão da divisão, daqueles irmãos que diziam que eram de Apolo, outros que diziam que era de Paulo, outros que diziam de Pedro, os mais crentes que diziam que era de Jesus. Nós vimos isso na aula passada, quando nós tratamos sobre a situação do irmão que possuía a esposa do seu pai, a sua madrasta, portanto, cometia um incesto que era proibido no Antigo Testamento, que era punido de morte no Antigo Testamento, que pelo Império Romano era punido de banição. E agora nós vamos tratar, Paulo vai apresentar um outro problema, que é o problema de irmãos que estavam processando irmãos no tribunal local, ou seja, num juízo comum. E quando Paulo vai tratar isso, a gente observa que o cuidado de Paulo, tanto na divisão, quanto no pecado sexual, e agora, o zelo que Paulo tinha era o mesmo, era o zelo pela noiva de Cristo, pela igreja do Senhor. A forma como essa igreja seria vista fora das suas paredes. Assim como ele tratou da questão sexual do capítulo anterior, onde ele começava a dizer, estão dizendo por aí, ou todo mundo tem dito sobre vocês, o que se sabe na cidade sobre vocês é que vocês suportam a pessoa que possui a mulher do seu pai e não fazem nada. Aqui ele vai tratar outra situação, de saber que existem irmãos em Cristo que não tiveram a capacidade de resolver os seus problemas internamente e levaram os seus problemas até o judiciário local para ser tratado por lá, para ser exposto por aquelas pessoas que não eram tementes a Deus, por homens que não temiam a Deus, que não tinham os mesmos princípios e valores que nós, por sermos filhos de Deus, temos. E quando Paulo vai tratar isso, ele vai trazer dois fatores à sua mente. O primeiro deles é o texto de Jesus, que foi dito lá em Mateus, foi relatado por Mateus, capítulo 5, versículo 39 e 40, foi repetido em Lucas, no capítulo 6, versículo 19, onde Jesus fala assim, eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso. Se lhe baterem na face direita, apresentem também a outra. Se você for levado ao tribunal e lhe tomarem uma túnica, dê a eles também a capa. Olha um princípio que Jesus está apresentando. Mas, além desse princípio que Jesus havia apresentado e que permeava a fé cristã, de forma que as pessoas naquele ambiente eram pessoas que tendiam à passividade, pessoas que não utilizavam o Estado para resolver os seus problemas, Paulo tinha um outro problema que era de uma experiência própria dele. Quando a gente vai ler em Atos, capítulo 18, versículos 12 a 14, nós temos um texto um pouquinho mais comprido. Olha só. Paulo nos ensina, inclusive, quando ele não está nos ensinando. A primeira ocasião, o primeiro elemento que permeava a mente do Paulo era a teoria, era o ensino que Jesus tinha dado. Toda a prática cristã deve vir a partir de um ensino. A gente não pode construir coisas novas apenas pelos nossos costumes. Paulo tinha aprendido de Jesus que, se alguém te levar ao tribunal e pedir a tua capa, você tem que dar para ele também a túnica. É um princípio de paz, é um princípio de honra, de hombridade, de não constrangimento da fé pública, não de constrangimento do Evangelho de Cristo. Mas Paulo tinha isso em mente e transformou isso numa prática. O segundo exemplo que Paulo apresenta é um exemplo pessoal. Ele não utiliza o exemplo pessoal como regra. Ele utiliza o exemplo pessoal para exemplificar aquilo que aconteceu, que já existia na teoria, na teologia de Paulo. O segundo elemento que permeava a mente de Paulo era um exemplo da própria vida dele. Paulo tinha passado por esse tribunal em Corinto, quando Paulo foi levado pelos chefes da sinagoga e acusado de crime político. Naquela ocasião, o próprio Galho, que era o procônsul, que eram algumas traduções vai dizer de governador, ele entendeu pela não admissibilidade daquele processo. Ele entendeu que aquele processo não deveria ser admitido porque ele não tinha competência para julgar aquilo. Ele falou, isso é um problema de vocês. É um negócio que vocês estão falando entre a língua de vocês, é um conflito semântico entre as palavras de vocês, então eu não vou julgar isso aqui. O que aconteceu naquela ocasião? Os próprios da sinagoga pegaram os chefes da sinagoga e começaram a agredi-lo na frente de uma autoridade pública, na frente de Galho que estava ali.
E o texto termina dizendo que Galho viu aquilo e não fez nada. Em todo o Império Romano, em todas as cidades debaixo do Império Romano, em especial daquelas da Grécia, eram eleitos anualmente 2 juízes, que eram os homens que iriam julgar as demandas do povo. Mas diferente dos dias de hoje, que a gente tem um fórum, onde as audiências acontecem na porta fechada, em que somente aquelas pessoas que têm interesse de fato estão ali, os julgamentos que aconteciam nos dias do Império Romano do primeiro século, aconteciam numa praça pública. Ou seja, era o julgamento acontecendo do outro lado da rua e o cara vendendo galinha aqui desse lado da rua. Todo mundo que passava para comprar galinha via o que estava acontecendo lá. As pessoas tinham acesso ao processo, viam as partes, a acusação fazia sua denúncia publicamente, de modo que todo mundo ouvia a denúncia, a defesa fazia sua defesa publicamente, todo mundo ouvia a defesa, as partes se manifestavam no processo, davam seus depoimentos publicamente, de modo que a pessoa que estava comprando galinha, que não tinha nada a ver com o processo, ouvia o que estava acontecendo. E isso, no entendimento de Paulo, era inadmissível. 2 irmãos cristãos tendo as suas demandas julgadas por pessoas que não eram tementes a Deus e expondo as suas entranhas para toda uma sociedade corrupta. No entendimento de Paulo, isso não era razoável. Outro fator que agravava essa situação era que os juízos que eram eleitos uma vez ao ano, 2 juízes que eram eleitos uma vez ao ano, eram pessoas corruptas. Corruptíveis, não dá para falar corruptos, mas corruptíveis, que se submetiam a troca por favores, ou por prestígio, ou por dinheiro. Além disso, havia o júri popular, que era de pessoas do povo, normalmente eleitos entre os mais nobres da sociedade, que, da mesma forma, eram corruptíveis. Pessoas que enxergavam tudo isso. E, no entendimento de Paulo, aqueles que eram salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo não podiam se submeter a um julgamento de pessoas que não tinham a fé em Cristo. Então, Paulo não compreendia que era a melhor forma a gente expor essas pessoas ao juízo comum. Gente, só pedir um favor, se alguém que pode ajudar a levar as crianças lá na sala de baixo, que nós temos aula lá para baixo, tá? Só avisar os professores lá embaixo que nós temos mais crianças chegando. Se alguém quiser dar uma olhadinha aqui, tá, meu amor? Então, assim, o Paulo não compreendia que os problemas que ocorriam dentro da igreja deveriam ser julgados pelos que não amavam a Deus e que estavam fora da igreja. Esse era o entendimento do apóstolo Paulo. E aqui nós prosseguimos. Vamos lá. Primeiro ponto que nós temos, que Paulo vai tratar, que o autor da revista nos subdivide, que é a questão da incoerência. Versículo 1. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, ao invés de levá-lo aos santos? A primeira coisa que Paulo apresenta para nós é a possibilidade de que exista divergências entre irmãos. Isso é real. Isso jamais vai ser a regra. A dissensão entre irmãos, o conflito entre irmãos, nunca vai ser a regra. Mas é possível que isso aconteça. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Inclusive, o ponto posterior vai dizer para nós essa expressão que Paulo utiliza de santos e de ímpios. Quando a gente entende pela santidade, não quer dizer que somos perfeitos. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós está livre de pecado. Ao contrário, quando João escreve na sua primeira carta, ele diz que aquele que diz não ter pecado é um mentiroso. Além dele ser um pecador porque ele já é um pecador naturalmente, ele é um pecador porque ele está mentindo. Então, todos nós somos imperfeitos, nós estamos em construção. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que a Igreja de Cristo é uma grande fábrica de material reciclado, onde nós estamos sendo trabalhados dia após dia, onde nós estamos sendo reconstruídos dia após dia, porque todos somos pecadores. E em decorrência dessa nossa condição de pecadores, é natural que haja conflito entre nós. Mas, 2 coisas que não são naturais, que esses conflitos sejam a regra, não pode ser a regra jamais. O nosso trato deve ser cortês, deve ser de amor, deve ser olhar com simpatia para o erro do irmão, jamais com falta de amor, jamais com tom acusativo. E outra coisa é que estes problemas não devem ser tornados uma demanda. Ele vai criar uma diferença para nós aqui entre a discórdia e entre a demanda. A discórdia é quando eu discordo do Pedro. Não quer dizer que eu briguei com o Pedro, não quer dizer que nós tivemos uma desavença. Apenas nós discordamos. E nós precisamos concordar. Se a gente não tem condição de concordar apenas entre nós vamos procurar alguém que nos ajude a concordar. Ô, Vila, eu entendo isso, o Pedro entende aquilo, o que você acha? O Vila vai analisar as 2 coisas e vai falar, não, eu acho que a situação é essa.
De modo que essa discórdia não se transforme numa demanda. O que é demanda? É um processo judicial protocolado. Eu discordo do Pedro a tal ponto que ninguém vai conseguir conciliar isso. Então nós vamos lá para o juízo comum resolver isso lá na justiça comum. Então são essas as duas diferenças. Por que nós discordamos? Porque nós somos gente complicada, nós somos pessoas difíceis. Cada um que vem para Cristo vem com uma história de vida, cada um que vem para Cristo vem com uma visão de mundo, vem com uma visão política, vem com uma visão... Agora a gente tem que acrescentar mais coisas, né? Além da visão política, tem a visão geopolítica, né? Porque todos nós somos especialistas em geopolítica também. Tem a visão médica, a visão farmacêutica, a gente entende tudo. Cada um que vem para cá vem com essa visão. E o Evangelho é o elemento que vai equalizar tudo isso, e vai dizer para a gente assim, pessoal, nada disso importa quando o sangue de Jesus está acima de vocês. Não interessa em quem você vota. Não interessa se é a Rússia ou a Ucrânia que está certa. Não interessa se é a cloroquina ou se é a vacina. Vocês têm um elemento que está acima de vocês, que vai tornar todos esses pensamentos de vocês muito inferiores. Se você comprou uma vaca e não pagou, não interessa. Existe um elemento acima de vocês que une vocês muito mais do que a compra da vaca que não foi paga, separa. Então, o entendimento de Paulo é que a dissensão é uma coisa e a demanda é outra coisa. Mas o fato aqui é que Deus tem trabalhado, tem nos transformado, tem transformado o nosso coração. De modo que hoje, a gente que já é salvo por Cristo, você que já caminha com Cristo a um certo ponto, olha para o seu irmão e para as dificuldades que o seu irmão tem, ou deve olhar, de uma forma diferente que você olhava anteriormente. Com uma quantidade de amor maior, com a quantidade de tolerância maior, com a quantidade de paz maior. Deve ser assim. Se a gente não tem evoluído nisso, alguma coisa está errada na gente e não no irmão. Então, assim como o irmão é um plástico que está sendo reciclado, nós somos esse plástico que tem sido reciclado, e devemos ser. Se a gente não está andando nesse caminho, alguma coisa em nós está errada. Então, a regra não é a discórdia, a regra não é o conflito, a regra é o amor. Contudo, acidentes de caminho acontecem, exceções acontecem. E quando essas exceções acontecem, é isso que Paulo vai apresentar para nós agora. Tá? Então, prosseguindo, o que ele diz? Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, logo aquilo que nós já tratamos, né? As contendas existem, mas não são a regra. E aí ele vai fazer a distinção entre ímpios e santos. Como vocês ousam apresentar a causa para ser julgados pelos ímpios, ao invés de levá-las aos santos? Quando ele fala de ímpios e santos, ele não está tratando da natureza moral das pessoas. Ele não está falando que aquela pessoa é uma pessoa que não tem moral, que não tem ética. Ele não está falando disso, ele está falando de pessoas que foram separadas para Jesus, para o trabalho do reino, para o serviço de Cristo, e daqueles que não foram separados para isso. Essa é a diferença entre ímpios e santos. Portanto, a gente não pode se colocar numa condição de pureza plena espiritual e dizer que aquele outro não tem essa pureza plena espiritual. A diferença entre santos e ímpios é: santos são aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e caminham numa vida na tentativa de santidade, de purificação, numa caminhada de santidade. Do outro lado, são ímpios, aquelas pessoas que não conhecem Jesus como Senhor, que se recusam a se submeter ao senhorio de Jesus. Essa é a diferença que Paulo apresenta. Então a pergunta é essa: como é que vocês ousam levar para essas pessoas as demandas que vocês têm? Paulo já começa a criar uma consciência de quem as pessoas são. Então, as resoluções de problemas, a gente vai ver que Paulo repete isso aqui, tá, gente? Esses 8 versículos apresentam algumas repetições de Paulo, mas como a proposta e uma das regras da exposição bíblica é que o próprio texto explica o texto, a gente não vai juntar esses temas, a gente vai passar um por um até que a gente chegue no final do versículo 8. Então, Paulo já está apresentando para nós que os nossos problemas não devem ser apresentados àqueles que não têm a nossa fé, que nós temos a capacidade de resolver os nossos problemas. Quer dizer que, vocês estão criando, então, aquilo que a lei diz que não pode existir, que é um tribunal de exceção. Não, nós não estamos falando de um julgamento judicial, estamos falando de um processo de conciliação. Paulo era conhecedor que no ambiente grego, debaixo do Império Romano, havia uma alternativa para a demanda judicial, que eram os mediadores. E essa alternativa surgiu naturalmente por conta da corrupção dos tribunais do Estado. Pessoas que se levantavam com a intenção de conciliar. Ela não tinha o poder coercitivo do Estado de fazer valer uma decisão. Por exemplo, o Pedro comprou um frango do Adilson, mas o frango morreu quando o Pedro chegou. Aí o Adilson falou: não, saiu daqui vivo, não quero saber, problema teu. O Pedro falou: não, mas ele morreu quando chegou. Não, mas eu te entreguei vivo. Mas ele morreu quando chegou, mas eu te entreguei vivo.
Então, o Estado, quando julga isso, fala, Adilson, você tem que indenizar o Pedro. Se o Adilson fala, eu não vou indenizar, o Estado vai obrigar o Adilson a indenizar. Ou vai penhorar coisa do Adilson, vai pegar dinheiro da conta do Adilson, mas vai fazer o Adilson indenizar. O mediador, nos dias do Império Romano, e até muito semelhante nos dias de hoje, não tem esse poder coercitivo de fazer valer a sua decisão. Ele apenas concilia as partes. Não, Adilson, vem cá, vamos pensar isso. Eu acho que a galinha estava doente quando saiu de lá. Então ela chegou na casa do Pedro, ela morreu, você entende isso? O Adilson falou, rapaz, é mesmo, não é, até que tinha um outro lá que morreu também. Então concilia as partes, restabelece, não apenas o contexto financeiro, mas restabelece a união entre os irmãos. A mediação no aspecto cristão que Paulo vai propor aqui, não tem a ver apenas com a condição financeira, com o restabelecimento do valor financeiro, mas tem a ver com a reunião, a reconciliação dos corações que foram divididos por conta daquele problema financeiro. Tudo isso que consta nos versículos 1 a 8 trata de questão patrimonial. Por quê? Porque os juízos locais do Império Romano, das cidades gregas, do Corinto em especial, era um tribunal que tratava de questões cíveis. Os processos criminais, em especial aqueles que Paulo tinha sido acusado de um crime político, eram julgados por Roma. A gente vai lembrar que Paulo depois foi levado por Roma para ser julgado por lá. Então, a competência aqui era uma competência cível. Tratava de patrimônio. A gente não sabe dizer se era herança, se era fazenda, se era colheita, se era uma galinha que morreu. A gente não sabe dizer. Mas tratava de patrimônio, de dinheiro. Então, a intenção do apóstolo Paulo não era só restabelecer o equilíbrio financeiro da transação. Era restabelecer a paz entre os irmãos que havia sido quebrada por conta disso. Então, o que Paulo apresenta para esses irmãos é uma alternativa para a composição desse conflito. Quando a gente pensa, um conflito só chega ao ponto de ser protocolizado judicialmente, é porque entre aquelas pessoas já não há mais nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de paz. Agora você volta à fita e lembra da igreja de Corinto. Uma igreja grande de pessoas que estavam juntos, celebrando todos os domingos, todos os cultos cantando, adorando a Deus junto, mas que tinha 4 grupos dentro da igreja, que não se comunicavam, que um achava que era melhor que o outro. Fora esses 4 grupos que tinha na igreja, tinha aquele homem que se deitava com a mulher do seu pai, que todo mundo sabia, mas ninguém fazia nada. E fora isso, tinha a briga daqueles irmãos que tinham uma dívida entre si, que além deles já tinha sua família que se envolvia, as famílias que já não se conversavam, os amigos que davam razão um para o outro, que tomavam partido um para o outro. Esse era o ambiente que a igreja de Corinto vivia, e que Paulo estava tentando aqui conciliar de alguma forma. E que Paulo diz que ele gostaria de estar lá, mas ele não estava pessoalmente, mas ele estava em espírito. Significa que o coração do apóstolo Paulo estava vivendo aquele sofrimento daquelas pessoas, e ele tinha a intenção de conciliar. Então, nós vemos que isso acontece, e tudo isso aconteceu, pela dureza do coração das pessoas, pela incapacidade das pessoas olharem com amor, mas por um ponto muito específico, que é a ignorância que essas pessoas tinham da sua posição. É o ponto 2 da sua revista. As pessoas ignoravam quem elas eram em Cristo Jesus. Talvez pessoas que vieram para o Evangelho, talvez pessoas que vieram para a igreja, que se acostumaram com o ambiente da igreja, se acostumaram com as pessoas, sabia que ele ia sentar naquele lugar e do lado dela ia estar o Walter. O Walter é gente boa, então eu vou lá, porque vai ser agradável aquele ambiente. Eu vou encontrar a Kel, já está me doendo o dente, eu já vou aproveitar para perguntar para a Kel o que eu posso resolver ali, o que eu faço. A Marli, poxa, meu remédio acabou, já vou aproveitar que vou na igreja, vou pedir uma receitinha para a Marli. As pessoas se acostumavam umas com as outras, talvez não tivessem tido a vida efetivamente transformada pelo Evangelho. Então não conheciam, não sabiam qual era o poder da transformação que Jesus Cristo causa nas pessoas. E esse mal se repete nos dias de hoje. Nós transformamos a igreja numa convenção de pessoas e ignoramos o poder do Evangelho, o poder de transformação do Evangelho. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo dá um pulo aqui. Ele não vai falar de coisas menores. Ele vai dar um pulo para a eternidade. E Paulo diz nesse versículo assim, ó, do 2 ao 4. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para vocês juízes que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. O que Paulo está dizendo para esses irmãos aqui? Ele está apresentando para nós 2 realidades escatológicas. Ele saiu do ambiente temporal e material e deu um pulo para a eternidade imaterial. Ele está falando, gente, vocês estão com um probleminha pequeno entre vocês, e vocês se humilham ao ponto de levar esse problema para ser julgado por alguém que não tem a fé que vocês têm e que ignoram o Deus que vocês têm.
Aí ele diz, vocês não lembram, vocês não entenderam até agora, vocês não leram o Antigo Testamento, vocês não leram o Evangelho de Jesus, vocês não entenderam que vocês vão julgar o mundo. Olha o tamanho, olha a ampliação da competência. Entre julgar a briga de galinha entre o Adilson e o Pedro, para julgar o mundo. Ele está dizendo, vocês irão julgar o mundo. E quando Paulo está dizendo isso, ele não está inovando na teologia. Ele não está construindo uma nova teologia. Ele está lembrando daquilo que o Senhor Jesus ensinou. E ele está falando daquilo que o João ia escrever na revelação que Deus deu para ele lá do Apocalipse. Olha lá, Apocalipse 2, 26 e 27. A gente vai lembrar da unidade das Escrituras, né? Da unicidade da Bíblia. A gente vai lembrar que o Espírito Santo que inspirou Moisés a escrever do Gênesis é o mesmo Espírito Santo que inspirou João a escrever do Apocalipse. Que a Bíblia tem um fio condutor que liga toda a sua coerência, a coesão e a coerência das Escrituras. O que Paulo está dizendo agora é aquilo que João vai dizer mais à frente no Apocalipse, que é 2,26 e o 3,21. 2,26, João diz assim, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Não dá para a gente tratar isso aqui, não é o ponto aqui, mas o que João está dizendo? Que aqueles que vencerem com Cristo até o final terão autoridade sobre as nações. Essa expressão, essa palavra que Paulo usa, julgar, ela tem um significado mais amplo do que na transformação da língua portuguesa. O julgar que Paulo está dizendo vai além do dizer quem é o certo e quem é o errado, mas tem condição de governo, tem afirmação de governo, de liderança, de administração, de gestão. Então, está dizendo que aquele que vencer vai ter autoridade sobre as nações. O 3,21 diz assim, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. O que João viu aqui nessa visão? Aqueles salvos por Cristo sentados ao lado de Jesus, julgando as nações. É o entendimento de Paulo, que foi mais tarde revelado através de Jesus na visão clara de João. Aqueles salvos por Cristo, a gente não vai ser o juiz que vai julgar as nações unicamente, mas nós estaremos assentados ao lado de Cristo nesse julgamento. A gente não vai estar no banco dos réus, nós vamos estar ao lado do julgador, nós vamos estar ao lado de Cristo, protegido por Ele e salvo por Ele. O outro texto que Paulo apresenta para nós, quando ele diz que vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos, é um texto que vai estar lá, que Pedro vai dizer depois na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4. E ele volta a lembrar da questão de governar, de administrar, de gerir essa condição. E é bom deixar bem claro duas situações. Primeiro, ele fala de anjo, ele está falando de que tipo de anjo? A Bíblia apresenta para nós, numa seção mais ampla, dois tipos de anjos. Os anjos que foram mantidos, preservados, santos, e os anjos pecadores, os anjos que caíram, que foram excluídos da presença de Deus. Logo, os anjos que foram mantidos santos não serão julgados, não têm o que serem julgados, porque eles foram mantidos santos pelo próprio Deus. Do outro lado, quem serão os anjos que serão julgados? Os anjos que se rebelaram contra Deus e foram jogados fora da presença de Deus, foram excluídos da presença de Deus. Lá em 2 Pedro 2,4, o texto nos diz assim, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Existe um tipo de anjo que não está vagando pelo mundo, que será submetido ao juízo. E nós, aqueles que são servos de Deus, que foram preservados pelo Senhor até aquele dia, estaremos ao lado de Cristo quando estes anjos forem ser julgados. Paulo está lembrando isso. Olha a responsabilidade que vocês vão ter. Depois, o texto de Judas, o próprio Judas, no versículo 6 diz, e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas, para o juízo do grande dia. Mais uma vez, nós, os que estivermos com Cristo, estaremos na posição ao lado de Jesus para proferirmos a sentença contra esses anjos. Os anjos santos não serão submetidos a juízo, né? Esses são aqueles que o texto diz que estarão que já estão, mas estarão ao nosso serviço. É o texto de Hebreus 1,14. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos que servem à igreja do Senhor hoje continuarão servindo os salvos na eternidade. E quem o texto diz para nós que estará, a quem eles estarão serviço? Aqueles que hão de herdar a salvação. Então,
Os anjos que abandonaram a salvação de Cristo, a presença de Deus, serão condenados ao fogo eterno, e os anjos que manteram a sua condição de pureza continuarão a serviço dos salvos, como já estão nos dias de hoje. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está separando o eterno do presente. Por quê? Porque a gente tem uma facilidade muito grande de esquecer do eterno. Ou talvez de administrar as duas coisas. Ou a gente vive muito o eterno e esquece de viver o presente, o temporal, ou a gente vive excessivamente esse tempo e esquece da eternidade. Paulo está ligando essas duas coisas. Vocês estão vivendo aqui, mas a sua vida não termina aqui, vocês vão continuar vivendo lá. Então, não precisa se apegar tanto às coisas que estão aqui, porque um dia isso aqui vai acabar. E mais, talvez acabe muito rápido. Para alguns, isso vai acabar muito mais rápido do que para outros. Mas existe uma eternidade que será sem fim para todos. Então ele diz que quando nós tivermos... Depois ele fazer essa comparação de mostrar para nós qual será a nossa competência na eternidade, ele volta para o tempo presente. Diz assim: portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, porque na vida de lá, nós já conhecemos a nossa responsabilidade e atribuição, mas nessa vida, designem para vocês juízes que são da igreja, pessoas que sejam... mesmo que sejam os mais importantes. A igreja de Corinto, e esse é um ponto que eu vou até adiantar um pouquinho, a igreja de Corinto se orgulhava de ser uma igreja que tinha dons. Aqui, todo mundo fala em língua, ao mesmo tempo. Ninguém entende nada, mas não interessa, a gente fala em língua mesmo. O que ele está falando? Eu não sei, eu estou falando também. Todo mundo profetizava, todo mundo tinha os dons de milagre. O Paulo está falando aqui, no texto seguinte, que a gente já vai pular agora, ele vai falar que vocês não têm nenhum sábio entre vocês. Isso ele vai dizer no próximo versículo. Mas antes de dizer isso, ele fala assim: designem entre vocês juízes para julgar as demandas de vocês, mesmo que esses sejam os menos importantes. Paulo está mostrando que aquele que nós humanamente consideramos os menos importantes na igreja, aqueles que têm a menor proeminência, aqueles que nunca estão no púlpito, aqueles que são os mais quietinhos do culto, que a gente nem percebe quando entra e quando sai, por conta da sua descrição, estes teriam uma capacidade muito maior de resolver os nossos problemas internos do que os maiores magistrados que estão fora do nosso arraial. Olha como Paulo humilha a gente. O Paulo não, o evangelho que humilha a gente, o evangelho que bota a gente no nosso lugar. O menor entre vocês teria mais capacidade que vocês que estão brigando para resolver esse problema. E digo mais, teria mais capacidade do que os magistrados da sua cidade para resolver o seu problema. Vocês deveriam ter recorrido a este. Então elejam entre vocês pessoas que tenham isso. Aqui a gente vai pensar naqueles dons que a igreja dizia que tinha, mas a gente vai lembrar que essa igreja não buscava os dons, que não são os dons miraculosos, aqueles dons de serviço que ajudam na comunidade de fato. Não tinha ninguém, aparentemente, ou Paulo está usando a sua linguagem mais sarcástica, que tivesse o dom de sabedoria. Um dom tão importante para a gente. Gente, a gente precisa... Vamos pensar no nosso contexto de Igreja Batista Nacional. A gente precisa de muita gente falando em língua na igreja? A gente não precisa. A gente precisa de gente profetizando na igreja? Não precisa, porque a gente já tem a Bíblia. A gente não precisa disso. A gente precisa de pessoas que tenham dom de sabedoria, que sejam capazes de nos dar orientações que a gente não consegue enxergar, de conciliar pessoas que a gente não consegue conciliar. A gente precisa de pessoas com dons de misericórdia, que consigam olhar para o sofrimento da outra pessoa e propor uma solução para aquela pessoa. A gente precisa de pessoas com dons de ensino, com capacidade de ensinar aquilo que a pessoa não vai conseguir descobrir numa academia, num doutorado, num pós-doutorado. Os dons de serviço são dons fundamentais para a igreja de hoje, assim como era para a igreja de Corinto. E Paulo está falando isso. Todo mundo aí fica falando em língua, mas não tem ninguém, nenhuma pessoa capaz de juntar esses dois irmãos e falar: irmão, vamos desarmar o coração, vamos resolver esse problema em paz, para a gente não expor os nossos intestinos para esse povo ficar olhando e rindo da gente. Porque quando a gente chegar no tribunal lá, o que eles vão dizer lá? Vila, você, é o juiz do tribunal lá, fala: você, Vila, que fala, que fica pregando o amor, que eu tenho que dar minha túnica se alguém pedir, dar minha capa se alguém pedir minha túnica. Você está aqui cobrando um frango que o Pedro te vendeu? Você não tem vergonha? É a igreja de Cristo que é envergonhada com isso. E Paulo está lembrando disso o tempo todo. E nesse texto especial, que aqueles menores da igreja teriam a capacidade de conciliar esse problema que vocês estão trazendo para uma demanda judicial pública. A igreja que deveria ser aquela que tem respostas para os problemas do mundo, está recorrendo ao mundo para que o mundo lhe traga respostas. Ah, você está dizendo que o juiz não é competente. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que nós fomos capacitados por Deus
para resolver os nossos problemas sem recorrer àqueles que não têm Deus. Eu trabalho no judiciário, eu não posso falar que o judiciário é incompetente para isso, jamais. Conheço juízes que são tementes, tivemos juízes aqui pregando para nós. Não porque são juízes, mas porque tinham algo a falar de Deus para a nossa vida. Agora, pessoas que não têm os mesmos, que não passam pelos mesmos lugares onde a gente passa, que não pisam pelos mesmos lugares onde a gente pisa, que não servem ao mesmo Deus que a gente serve, não deveriam ter os nossos problemas encaminhados a eles para o nosso julgamento. E é constrangedor para a igreja quando isso acontece. Então vamos lá. Isso acontece também, como nós falamos, pela ignorância da posição. As pessoas não conhecem quais são as suas responsabilidades, aquilo que Cristo os transformou. Aí nós vamos para o ponto 3. Porque também as pessoas desprezam a sabedoria, porque tem um desprezo pela sabedoria. E, meus irmãos, isso transcorre os séculos e chega nos dias de hoje. Certamente, se você não ouviu, você vai ouvir. Se você não ouviu, você é um bem-aventurado. Abençoado seja porque você não ouviu. Mas nós aqui já ouvimos isso, já fomos julgados diversas vezes, tanto eu, pastor Gustavo, outros que a gente conhece. Por quê? Pelo simples fato de você estudar a Bíblia ou de você ter a intenção de estudar teologia. Não, você não pode aprender, porque isso esfria o crente. A teologia esfria o crente, você não pode aprender isso. Você tem que esperar a revelação de Deus. Você chega, abre a Bíblia e Deus vai te dizer alguma coisa. Aí a gente ouve um monte de barbaridade, um monte de porcaria sendo dita. E aí o mais triste é a gente ver os crentes que ouvem a pregação do Evangelho compartilhando esse monte de porcaria no outro dia seguinte no Facebook, no Instagram, um monte de vômito. Por quê? Porque falta sabedoria. E essa igreja desprezava a sabedoria. O texto do versículo 5 e 6 diz assim: digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, em vez disso, o irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante dos descrentes. Essa palavra que Paulo utiliza, envergonhar, passa para a gente batido. A gente não considera essa palavra. Eu digo isso para envergonhá-los, a gente vai para o seguinte, né? Acaso não há entre... A nossa ênfase vai ser na segunda parte do texto. Por quê? Porque a nossa mente ocidental não consegue entender o que uma mente oriental do primeiro século falava sobre vergonha. Aliás, no Oriente isso não mudou muito. Para nós, vergonha é o quê? Vergonha é a coisa que dá e passa, né? Aconteceu a vergonha aqui hoje, amanhã todo mundo já esqueceu, a vida segue. Mas no contexto oriental, em especial do primeiro século, a vergonha trata de um valor subjetivo da pessoa. O que nós vemos acontecer, ainda nos dias de hoje, no Japão aconteceu no ano passado. Ano passado não, acho que foi um pouquinho antes da pandemia. Que um político acusado de corrupção tirou a sua própria vida. Ele se matou porque ele foi acusado de corrupção. Estão entendendo o que é isso? Porque a pessoa tem a sua honra como um valor absoluto. Enquanto nós, do Ocidente, dividimos as coisas entre o que é certo e o que é errado, no Oriente as pessoas dividem entre o que é honroso e o que é vergonhoso. E vivem por isso. Quando o apóstolo Paulo dizia, eu digo isso para envergonhar vocês, era um peso muito forte. Vocês são uma vergonha. Isso deveria humilhar as pessoas, ao ponto de provocar uma mudança de vida. Não ao ponto de provocar rebeldia e revolta nessas pessoas, mas mudar de vida. Gente, vocês estão envergonhando o Evangelho. Vocês estão jogando ele no lixo quando vocês fazem isso. No Brasil, nós temos essa concepção ocidental moderna, que é assim, o cara que foi preso por corrupção ontem e sai de tornozeleira hoje, vai estar pedindo voto amanhã, dizendo sobre a honestidade, sobre os valores morais da família, sobre a correção. Por quê? Porque vergonha para a gente é uma coisa que passa, ninguém lembra, a gente esquece. Mas Paulo está lembrando para nós que vergonha faz parte da nossa honra, que a gente deve carregar isso, a gente deve zelar por isso. Então, igreja de Corinto, vocês deviam ter vergonha. Será que não tem entre... Aqui vem o Paulo sarcástico, né? Não tem nenhum entre vocês suficientemente sábio para julgar a causa entre irmãos? E é por isso que vocês levam essa causa diante do tribunal. Então, Paulo ironiza, ele diz que é uma vergonha essa postura da igreja, ele ironiza a pretensa sabedoria que eles julgavam ter. Lembra que os gregos se julgavam sábios. Aqueles gregos, inclusive, que defendiam Apolo, é porque Apolo falava bem, era um cara muito sábio. Ele está dizendo, cadê a sabedoria de vocês? Eles se orgulhavam dos dons de milagre, mas eles não exerciam os dons de serviço. E a vergonha maior era expor os seus problemas a uma sociedade corrompida, corrupta. Era ter aquele julgador corrupto que aceita dinheiro para proferir uma sentença, que mente para as pessoas, tirando o sarro daqueles crentes que estão trazendo seus problemas. Então, Paulo está mostrando isso para nós. Vamos avançar, que o tempo está passando. E ele entende no versículo 7 e 8 que isso é uma derrota. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso,
vocês mesmos causam injustiças e prejuízos e contra-irmãos. Esse texto está dividido em 3 partes. Primeiro, a derrota em haver litígio. Paulo não está falando que existir conflito entre vocês é vergonhoso, porque Paulo sabia que as pessoas estão em constante transformação. Nós estamos sendo mudados, reciclados pelo Senhor, de modo que ontem nós deveríamos ser piores do que somos hoje, e amanhã devemos ser melhores do que somos hoje. O Senhor está trabalhando em nós, mudando aquilo que nós somos. O que Paulo está dizendo que é uma derrota haver litígio é contra isso, quando essa confusão se transforma numa demanda judicial. É o fato do advogado protocolizar a ação lá no balcão do fórum e dizer assim, Pedro contra Adilson. Isso é uma vergonha de vocês. O nome de vocês, a discussão que existiu entre vocês, sair daqui e entrar num fórum de justiça, ser julgado por alguém. Só o fato de existir essa demanda já é uma vergonha. Significa que, independente da sentença, independente da decisão do juiz, o que vocês já fizeram já é uma vergonha. Significa que ninguém vai sair vitorioso. Não vai ter vitorioso nisso. Ah, Pedro ganhou o valor galinha? Ganhou, mas ele não ganhou nada. Espiritualmente e moralmente já houve uma derrota. O segundo ponto que ele diz, por que não sofrer o dano? Olha a alternativa que Paulo está dando. Para nós, ocidentais do ano 2020, sofrer um dano jamais. Eu vou admitir que a galinha que eu comprei do Pedro e morreu, eu vou ficar sem aquele dinheiro? Nunca. Porque aqui é homem, eu sou homem. Eu não aceito isso aí, não. Eu não aceito isso. Eu vou, e aí a coisa já não se transforma mais numa dívida financeira, se transforma numa dívida moral. Eu vou mostrar para o Pedro quem é que manda. Eu vou mostrar que eu não sou homem, que eu não vou fugir do Pedro. Começa a brotar no coração ou inúmeros outros sentimentos que não fazem parte da fé. A ira, o orgulho, a vaidade, a vanglória. A proposta de Paulo para nós é indecente. Ele fala, aceita o prejuízo. Você vai ter um prejuízo financeiro, mas o nome de Cristo não vai ser vergonhado. O nome da igreja não será envergonhado. Por que vocês não aceitam o dano? Quando Jesus disse, se alguém pedir a tua túnica, dê ele também a capa, Jesus não está mandando a gente assumir o prejuízo? E, aliás, Jesus está indo mais longe. Assume um prejuízo ainda maior. A túnica era tua. O cara foi na justiça dizendo que era dele, dá para ele a túnica. Mas dá um plus para ele, dá um dano moral para ele, que ele está dizendo que tem, e dá para ele a capa também. Dá tudo para ele. Para nós é impensável. Mas para os valores do reino de Deus, que são muito maiores que os nossos, é o que Paulo propõe. É entregar para ele, além daquilo que ele está pedindo, para cessar o conflito e para que o nome de Jesus não seja envergonhado. Por que a gente faz isso? Por que a gente tem essas demandas? Porque para a gente, os nossos valores pessoais são maiores do que os valores do reino de Deus. A gente dá mais valor para o nosso dinheiro do que para o nome de Jesus Cristo. Os nossos valores temporais são superiores aos nossos valores eternos. E Paulo está revertendo essa ordem. E segundo e último ponto que ele apresenta para nós, vocês mesmos causam essa injustiça. Ele está falando isso para quem? Para todo mundo? Não, ele está falando isso para aquele que se sentiu injustiçado ao ponto de entrar com um processo contra o outro. Para o autor. Em tese, a vítima do prejuízo. Paulo está dizendo que aquela vítima do prejuízo agora é quem corrompe o nome de Jesus. Vocês mesmos causam injustiças. O credor, o devedor, peca quando ele não paga o que deve ao credor e nega essa dívida. Mas Paulo está dizendo que o credor também peca quando ele ajuiza esse processo e envergonha o nome de Jesus. O que é maior que o nosso nome? É o nome de Jesus. Diante do nome de Jesus na terra, o nosso nome não é nada. E quando eu lembro do nosso nome não é nada, eu lembro sempre de uma ilustração que a Marli já utilizou aqui uma vez e faz todo sentido. Quando nós somos a semente do trigo, nós somos alguma coisa. Nós somos individualizados. Uma é maior, uma é menor, outra é mais escurinha, outra é mais clarinha. Mas quando nós somos moídos, nós viramos uma farinha. Nós não somos mais nada. Nós não temos mais identidade. Nós não temos mais crachá. Nós não temos mais identificação visual. Nós somos uma massa. E é isso que nós somos diante de Deus. Nós não podemos querer colocar o nosso orgulho, a nossa honra, acima da honra de Cristo. Paulo está dizendo isso. Vocês mesmos causam injustiça ao nome de Jesus quando vocês têm esse procedimento. A solução que ele apresenta para nós é nos submetermos aos nossos irmãos. Olha que vida de cumplicidade que a palavra de Deus nos apresenta. Submetermos aos nossos irmãos. Quando nós queremos tomar uma decisão, olha como a gente vive uma vida de coerência, que é praticamente o primeiro ponto. Quando nós vamos tomar uma decisão, antes de tomar essa decisão, nós vamos e conversamos com alguns irmãos. Ô, pastor, estou querendo fazer isso. Ô, Vila, estou querendo fazer. O que você acha? Aí Vila fala, eu acho que isso é assim, assim, assado. Mas quando essa decisão dá errado, ou quando eu quero tomar uma decisão mais drástica, ou quando eu quero
discutir com o irmão, ou quando eu quero me vingar do irmão, ou quero separar da mulher, eu não vou mais voltar no Vila, porque isso já causou em mim uma certa vergonha, e eu não quero me submeter ao julgamento do Vila. Demonstra para nós uma falta de humildade, uma falta de vida comunitária, que é o que a palavra do Senhor nos diz. Nós, a Igreja de Cristo, tem a capacidade para, em si, resolver os seus problemas. Por quê? Porque uma sentença judicial nunca põe fim ao problema. Continuando o exemplo do Pedro e do Adilson. O juiz pode dizer, o Adilson tem razão, Pedro, pague a galinha do Adilson. Ou o Pedro tem razão, Adilson, pague a galinha do Pedro. Vai resolver o processo, mas não vai resolver o problema que existe no coração deles. A conciliação que Paulo já havia visto e que Paulo propõe é uma resolução do problema no coração das pessoas. O pagamento da dívida é uma consequência disso. O importante é que as pessoas voltem a se amar e voltem a caminhar na mesma fé. Bom, então vamos lá, vamos para a conclusão. Na conclusão, eu tinha feito um post lá para o Instagram, mas a gente não conseguiu postar, então eu vou utilizar esse mesmo post para concluir para nós a nossa lição de hoje. Então são 7 motivos para você não processar o irmãozinho. O primeiro dele, um processo judicial entre irmãos demonstra a falta de unidade entre irmãos. Não é à toa que a Bíblia usa a palavra irmãos, que é aquilo que a gente tem na nossa casa. Daqueles que nasceram da mesma mãe e do mesmo pai. Aquilo que tem lá, aquilo que tem aqui. Não é legítimo que eu brigue com a minha irmã e antes de resolver isso na minha casa com os meus pais, eu vou levar meu irmão para o processo judicial. Submeter a nossa família a um juiz que não faz parte da nossa família. Então, um processo judicial entre irmãos demonstra a falta de unidade entre eles. Segundo, um processo judicial entre irmãos demonstra a ignorância sobre a nossa posição em Cristo. Ao demandar judicialmente o irmão, a gente está esquecendo que nós vamos julgar o mundo. E que se nós vamos julgar o mundo em algum momento, nós temos a capacidade de resolver os nossos problemas aqui entre nós, sem expor as nossas vísceras para outras pessoas e ser objeto de zombaria e de chacota por eles. Isso aqui é curioso, a gente acha que não acredita, não entende, irmãos, acha que não existe isso. Já passou pela minha mão diversos processos entre igrejas e pessoas. Eu não sei dizer irmãos, porque eu não sei quem é crente e quem não é. Mas de pessoas processando igreja processando pessoas, já foram vários. E quando é um irmão em Cristo que pega um processo desse, a reação é uma. O cara vai falar, pô, cara, que triste, olha só, a igreja processando a pessoa processando a igreja, que vergonha. Do outro lado, quando são pessoas que não têm a fé, olha os crentes aqui, ó, esses crentes, um crente processando, que vergonha esses crentes. Porque internamente, ainda que a pessoa não tenha fé em Cristo, ela tem lá no fundo, por mais perversa que seja, lá no fundo da sua alma, existe um senso moral que aponta para aquela pessoa que a igreja devia ser diferente. Eles não podiam fazer isso. Eles não deviam fazer isso. E olha só, lembrei de outra coisa aqui, já estou terminando. Quando o pastor Gustavo veio para a cidade, ele pegou a casa que a Marlene alugou a casa para a igreja para que o pastor Gustavo more nela. E o morador anterior tinha estragado muito a casa. E o piso, que é de madeira, quem já foi lá sabe, né? Aquela madeirona bonita que veio da Europa, né? Aquela madeira espetacular, assim. Estava bem sofrida. O cara da imobiliária falou, a gente vai consertar isso aí. Mas ele fez um serviço porcaria. E o Gustavo ficou muito bravo com aquilo. Ficou muito bravo. Conversou com o cara um monte de vezes. O cara falava, eu vou fazer e não faço, eu vou fazer e não faço. Aí o Gustavo uma hora falou assim, cara, eu não sei, eu não quero, mas eu vou ter que processar esse cara. E aí o pai do Gustavo, o Nicolau, que não é irmão em Cristo, falou assim, Gustavo, não faz isso. Você é pastor. Você está chegando. O Gustavo não ia fazer isso, mas ele falou na hora que ele estava com muita raiva, né? Você é um pastor, você está chegando na igreja agora. Que mensagem você vai mandar para a sua cidade? Ele não é crente, irmãos. Ele não é crente, mas ele tinha na percepção do seu coração que era uma mensagem ruim para a cidade. Oi? Não percebeu ainda? Então ele tinha essa percepção. É o que o Paulo está falando aqui. Demonstra a ignorância da nossa posição, demonstra a ausência de unidade entre irmãos. Vamos lá, adiantando. 3. Um processo judicial entre irmãos revela que os nossos interesses pessoais estão acima do amor pela obra de Deus. Quando os nossos interesses pessoais estiverem acima de qualquer coisa, a gente vai ser o foco de tudo. O nosso ego vai estar à frente de tudo. Então a proposta é que a obra do Senhor esteja à frente do nosso interesse pessoal. 4. A simples existência de um processo judicial entre irmãos já é a causa de vergonha para o Evangelho. Não interessa quem vai ganhar o processo. Não vai levar. Existir um processo entre irmãos já é uma derrota para todos. E também para o Evangelho. 5. Deus capacitou homens e mulheres da sua igreja para a mediação de conflitos. Irmãos, nós não temos aqui cargo ou ministério de sabedoria. Mas nós temos entre nós pessoas sábias, capazes de ajudar na conciliação de problemas.
E um ponto aqui muito interessante para nós que temos uma alma, um ranço católico, é o seguinte, um ranço sacerdotal católico. Você não está vendo Paulo falando para procurar o pastor da igreja. Ele não está falando assim, você tem pastores que possam auxiliar. Ele está falando pessoas entre vocês. Significa que você pode abrir mão daquele ranço sacerdotal católico que você tem, de quando você vai amarrar o cadarço, perguntar, pastor, eu começo com a fita do direito ou da esquerda? Pastor, eu vou fazer uma curva, eu ligo a seta 5 segundos ou 10 segundos. Você não precisa ficar correndo atrás do pastor para perguntar tudo. Primeiro, que você tem sabedoria para decidir muitas coisas na sua vida. Segundo, que você tem pessoas na igreja que são capazes de te auxiliar nisso. Então você não precisa jogar todos os seus problemas em cima do pastor, até porque ele não vai ter todas as respostas. Então, Deus capacitou homens e mulheres dentro da igreja que são capazes de prover para nós mediação dos nossos conflitos. 6. O desinteresse pela conciliação demonstra um coração endurecido. E aí o problema é individual. Se você não quer conciliar com o seu irmão, se você não quer aceitar o perdão, se você não quer liberar o perdão, é um problema exclusivamente seu que precisa ser tratado entre você e Deus. Porque certamente Deus virá e algum dia você irá ser cobrado pelo próprio Senhor pelo endurece do seu coração. O desinteresse pela conciliação demonstra o coração endurecido. E por último, não havendo acordo, é preferível suportar o prejuízo ao expor o evangelho à vergonha. É duro? É, mas é palavra de Deus, é ordem de Deus. Teu irmão não quer pagar o que te deve? Não vai para o processo judicial, não vai para o fórum procurar. Trate isso com você, assuma o prejuízo. É preferível assumir o prejuízo financeiro do que ofender e desonrar a igreja do Senhor. Meus irmãos, esse texto fala de irmãos, entre irmãos. Ele não está falando de prejuízo que você possa suportar de qualquer outro tipo de pessoa. A gente precisa compreender as coisas com coerência, para a gente não radicalizar ao extremo. Ah, significa que se o cara bateu no meu carro, destruiu tacou fogo no meu carro, eu não vou fazer nada. Não é isso que o texto está apresentando. Ele está falando dentro de uma família que tem os seus problemas e que é capaz de resolver os seus problemas sem expor para outra família. É isso que Paulo tinha a nos ensinar hoje. Eu espero.